seja o nome do Senhor. Irmão, abre tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Esse é o momento de você consultar a palavra e de você se encher da palavra. Paulo admirou os bereanos porque eles consultavam a palavra. Quando você consulta a palavra, você não está desfazendo de mim. Você está tendo convicções daquilo que está sendo dito, e isso é importante. Amém? Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Você conhece esse texto? Eles estavam amarrados, prisioneiros, porque eles estavam fazendo aquilo que foi designado por Deus. Na visão de Paulo, no seu novo nascimento, foi dado a ele a incumbência de levar luz aos povos. E por ter feito isso, eles foram presos, chicoteados, guardados na maior segurança. Diz o versículo 23, depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Diga, toda segurança. Foi esse o comando que foi dado ao carcereiro. E ele prendeu eles com os pés no tronco. Muito bem, mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles não estavam reclamando, eles estavam cantando, orando e louvando a Deus, numa situação totalmente adversa. Amém? E numa situação como eles estavam, irmãos, eu quero dizer para você que eles não podiam realizar o milagre que eles desejavam que acontecesse por eles mesmos, mas eles usaram de ferramentas espirituais para que Deus pudesse se mover e manifestar ali o milagre. Eles oravam, eles cantavam e davam graças, louvores a Deus. E a Bíblia diz que de repente sobreveio um terremoto tamanho. Então não foi uma coisa pequena. E esse terremoto, ele sacudiu alicerces, aqui os alicerces da prisão, e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Diga para o seu vizinho, por gentileza, se você se sentir cômodo disso, diga: Deus sabe exatamente a chave que você precisa para abrir a porta que você precisa entrar. Aleluia. Deus sabe exatamente. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já está falando com você. Mas já, pastor, já está falando com você. Deus sabe exatamente a porta que precisa ser aberta. Ele sabe a chave. Ele sabe a chave. Diga para o seu vizinho: ele sabe a chave. Aleluia, 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 aleluia. Ele sabe exatamente a chave. Talvez você tenha pego aí um monte de chave, mas você não sabe qual é a chave. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus sabe exatamente, porque Deus conhece a porta fechada. Deus conhece a porta fechada. Deus conhece a fechadura, a marca dela. E Ele sabe qual é a chave que Ele vai pegar e vai exatamente com aquela chave naquela fechadura e abrir aquela porta. Ele está dizendo que Ele vai abrir portas. Ele está dizendo que Ele vai abrir portas. Ele está dizendo que vai abrir portas. Ele está dizendo que vai abrir portas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabe exatamente a chave. Ele sabe qual é a chave. Ele sabe qual é a chave. Não é a sua preocupação a chave. Não é a sua preocupação a chave. A sua preocupação deve ser orar, cantar e louvar a Deus. Ei, aleluia, aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos e adore. Adore, adore a Ele, porque Ele é bom. Yeah. Eu não sou mais escravo.
Ele abriu o mar para você passar. Vamos lá. Abriu o mar pra eu passar por ele. Aleluia. Perfeito amor Do Senhor. que escapou e agora posso cantar. Eu sou filho Abriu. de Deus. Ele abriu o mar e você passou. Vamos lá. Eu sou filho de Deus. Você pode dizer isso outra vez? Eu sou Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, pela tua palavra revelacional. Oh, Senhor, eu sei que você nessa noite tem a chave certa. E você vai entregar essa chave certa. Você vai entregar essa chave certa. Oh, nós vamos sair dessa noite aqui com uma certeza absoluta que agindo Deus, ninguém impedirá. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode sentar. Obrigado, irmãos. Fica pronto que eu posso te chamar a qualquer momento. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu gosto desse texto, porque esse texto me mostra que existem coisas nas quais nós estamos inseridos em certos momentos da vida que nos deixa paralisados. Mas eu gosto desse texto porque eu vejo aqui dois homens que estavam dispostos em Deus para cumprir aquilo que Deus determinou para eles cumprissem, e esses homens ficaram, por conta dos homens, paralisados por algum momento, porque eles estavam presos num tronco, mãos e pés, mas eles decidiram usar as armas que eles conheciam, a oração, o cantar a Deus, o louvar a Deus, o exaltar a Deus. E quando eles começaram a fazer isso, a Bíblia diz que de repente, uma chave certa, certeira, abre cadeias, e essas cadeias se abrem, e pessoas ficam atônitas. Como é que isso acontece? Como é que há um terremoto, os fundamentos abalam, coisas começam a cair, e ninguém se machuca, e esses homens estão lá agora, soltos. Se você ler o resto da história, o carcereiro entrou em pânico. Só Deus pode fazer algo assim, irmãos. Eu posso te lembrar também um homem que estava à beira de um caminho há muitos anos, paralisado por uma situação de cegueira, o cego de Jericó. Ele estava lá paralisado por anos. Era necessário que pessoas os levassem durante o dia e o buscassem à noite, porque eles não tinham condição de estar se movendo. Não existem as facilidades que existem hoje, os custos que existem hoje, não é? Para que os cegos possam se locomover. Naquela época não existia isso, e não era muito fácil. Mas aquele homem estava paralisado por anos. Os 10 leprosos paralisados por anos numa cidade de leprosos, sem poder ter nenhuma convivência com a sociedade, porque eram leprosos. Eles estavam paralisados por anos. Até os discípulos que andavam com Jesus Cristo e viam os milagres, as coisas que Jesus fazia, houve um momento que, envoltos em uma grande tempestade, enquanto Jesus dormia, enquanto a fé descansava, a incredulidade se agitava, os discípulos estavam em pânico com aquela tempestade. O medo tem paralisado muitas pessoas.
O medo tem deixado muitas pessoas paralíticas, inclusive até espiritualmente. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que Deus não nos tem dado espírito de medo, mas um espírito de poder, um espírito de força. Amém? E é esse espírito que nós temos que ter dentro de nós para que as coisas possam fluir na nossa vida. Deus não criou nenhum ser humano para viver com medo. Então hoje eu quero trazer novamente à tona um texto que tem mexido comigo nesses dias. Há duas escrituras, irmãos, que eu quero falar sobre elas. E essas duas escrituras, uma apresenta por si só, com clareza, aquilo que está acontecendo, ou seja, o óbvio. Mas há uma outra escritura que ao você ler, você não percebe nas entrelinhas o que está por trás. Mas essa escritura, tanto uma como outra, mas essa escritura em particular, ela me chama a atenção porque eu vejo o interesse de Deus em suprir necessidades. E isso me alegra muito, porque esse é o Deus que eu conheço, um Deus que supre necessidades, um Deus que nos dá direções, instruções, faz correções, mas o desejo dele é que nós vivamos uma vida em abundância. Amém? Então vamos falar um pouco sobre isso. Diga, Deus é bom em todo o tempo. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 8 a 13. Abre tua Bíblia, é importante que você abra sua Bíblia, para que você entenda o contexto daquilo que nós vamos falar. Aconteceu um dia em que Eliseu passou por Sunem, onde estava uma grande mulher, e ela o constrangeu a comer pão. Quando a Bíblia fala de uma grande mulher, fala de alguém que tem posses, de alguém que tem possibilidades, de alguém que construiu o seu mundo, onde necessidades aparentemente não existem, e ela está vivendo uma vida tranquila, sossegada e regalada. Então diz que ele constrangeu o profeta a comer pão. E assim foi, que tão frequente ele passava, ele voltou ali para comer pão. Ou seja, veja, aquela mulher era uma grande mulher, que tinha posses, condições de suprir qualquer necessidade de alguém. O profeta era um homem de Deus, ele passava sempre por ali, mas ele não tinha um lugar onde repousar, ele não tinha um lugar onde fazer uma refeição, ele passava sempre ali, deveria ter uma vida corrida, mas tinha alguém que tinha condição de ter o pão na mesa e oferecer aquilo. A tua necessidade libera a grandeza que há em mim. A tua necessidade libera a grandeza que há em Deus. Se você tem uma necessidade e você se aproxima de Deus, o poder de solucionar aquela necessidade está em Deus. Aquela mulher tinha condições de sustentar o profeta quando ele passasse por ali. O profeta tinha essa necessidade de ter um local onde ele pudesse descansar e comer o pão. E a Bíblia diz, e assim foi, que tão frequente ele passava, ele voltou ali para comer pão. E ela disse ao seu marido, marido, eis que agora eu percebo que este é um homem santo de Deus, que passa por nós continuamente. Ele passa por nós continuamente. E ela disse, façamos uma pequena câmara, peço-te na parede, e estabeleçamos para ele uma cama, uma mesa, um banquinho e um candelabro. E será que quando ele vier para nós, ele deve se alojar aqui e sempre voltar para lá? Então aconteceu em que um dia ele foi para lá, e ele entrou na câmara e deitou ali. Mas por um momento, ele chamou o seu servo de nome Geazi e pediu, Geazi, chama a sunamita, ou seja, chama essa mulher que está cuidando tão bem de nós.
O negócio estava tão bom que o profeta já não ia só, levava o seu servo, né? O negócio estava muito bom lá. Amém? Então, ele foi e chamou a sumanita, e ela ficou diante dele, e ele disse a ela: diz agora, eis que tem sido cuidadosa para conosco, com todo cuidado. Eu acredito que ela cuidava daquele quarto com muito zelo. Ali não faltava absolutamente o necessário para o profeta. Então, uma coisa que eu quero te ensinar nesse texto é que sempre que alguém fizer alguma coisa por você, a fé deve ter uma reação com relação a alguém que faz algo por você. Não seja sempre aquela pessoa do venha a nós. Aleluia. Sempre pense em abençoar pessoas que te abençoam. Sempre pense em abençoar pessoas que te abençoam. O profeta estava lá, abençoado por aquela mulher. Agora, isso não é o fim da história. O que é que tem nessa mulher que faz com que o profeta a chame para saber de algo? Presta atenção. O profeta pergunta: o que deve ser feito por ti? Tu queres ser falada diante do rei ou para o capitão do exército? Veja que o profeta era um homem que tinha acesso ao rei, tinha acesso ao capitão, e ele poderia falar sobre aquela mulher, dizer desses feitos. E isso, para alguém que pleiteia benefícios, seria muito importante. Imagina hoje alguém que é amigo de um rei e você prestou um grande serviço para ele, e ele pergunta para você: eu poderia falar sobre você ao meu rei? Eu poderia informar ao meu rei quem é a pessoa que está me abençoando? Já imaginou isso? Pense nisso. E ele faz essa proposta a essa mulher, e ela diz assim: eu habito entre o meu povo. Ou seja, eu tenho tudo, eu não preciso de nada, eu estou suprida de tudo aquilo que é necessário para uma pessoa. Nós vivemos bem, é tanto que nós estamos abençoando a vida de vocês. Eu habito no meio do meu povo. E ele disse: o que então há de se fazer por ela? O que é que nós podemos fazer para sermos gratos a essa mulher pelo que ela tem feito? Essa palavra, alguém lá no Velho Testamento já disse, Davi disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito. Então veja que coisa linda. A segunda vez ele pergunta: Geazi, o que é que a gente pode fazer por ela? E Geazi estava lá, ele era servo do profeta, com certeza de tanto andar com o profeta, ele já estava tendo algumas percepções, ou naturais, ou espirituais, mas ele estava tendo algumas. E Geazi disse assim: na verdade, meu senhor, essa mulher ela não tem filhos. E o marido dela já é um cavalo velho. Ele é velho. Então, a grosso modo olhando, não há possibilidade dela ter um filho. Aí o profeta disse: chama essa mulher aqui. E ela veio segunda vez. E quando ela veio, ficou à porta. Agora eu quero que você entenda o que eu vou dizer nessa noite para você ser grandemente abençoado. A verdade e a questão aqui, como eu disse há poucos minutos, é que a necessidade que você tem libera a grandeza de alguém. Não obstante aquela mulher ter uma vida tranquila e sossegada, ela ter todos os benefícios que a riqueza pode lhe dar, aquela mulher tinha uma deficiência, ela tinha uma necessidade que ela mesma não podia suprir a si mesma. E aí é onde entra toda essa conexão de Deus. Então não é por acaso que o coração daquela mulher se abre para abençoar o profeta, porque abençoando o profeta, com certeza ela não pensou nisso,
mas isso já estava no plano de Deus, que ela abençoando o profeta, ela fosse também abençoada pelo profeta. No momento que o profeta visse a necessidade, e se ela interagisse com aquela necessidade, a grandeza das palavras proféticas do profeta entrariam em manifestação, e aquilo que aquela mulher precisava, mas que não dizia para ninguém, que camuflava, que escondia, que estava só entre ela e ela e ela. Uma palavra liberada, apenas uma palavra, poderia suprir uma necessidade de que ela mesma não podia suprir para si mesma. O que eu tenho mais encontrado nesses meus mais de 40 anos de vida com Deus são pessoas que estão prisioneiras de si mesmo, que têm sonhos, que falam de objetivos, que querem chegar a um determinado nível, mas elas não têm coragem de se expor à palavra de Deus, elas não têm coragem de se expor dizendo da sua dor, e elas constroem uma câmara ao redor de si, elas camuflam o seu problema, e elas passam anos e anos guardando aquilo, e elas constroem um mundo para si mesmo, onde elas podem ter a terra de tudo, mas aquela deficiência que existe nunca será suprida, e ela aparenta ser uma pessoa feliz, mas na verdade aquela deficiência seria a parte na sua vida que lhe traria uma alegria total de vida. Mas ela não tem coragem, então ela fica quieta, ela fica morrendo por si mesmo, mais ou menos assim como nós encontramos Moisés, que se encontra com Deus no monte, e o rosto dele recebe tanto da glória de Deus, que ele sai dali brilhando, é uma coisa espetacular, e as pessoas não podem olhar para conversar com Moisés, então ele tem que colocar um véu, não é? E a Bíblia diz que à medida que o tempo vai passando, porque ele vai se envolvendo com o povo, se envolvendo com as circunstâncias, com os problemas, com as lutas pessoais e dos outros, aquele brilho começa a ser tirado do seu rosto, a apagar-se. E o que ele faz? Ele coloca um véu, uma máscara, para que as pessoas percebam, para que as pessoas não percebam que o brilho está se acabando. Então ele quer manter o brilho, mas aquele brilho não existe. Não adianta você manter uma aparência de que está tudo bem, quando você sabe que não está tudo bem. Não adianta camuflar lutas, problemas, sofismas, quando você sabe que Deus é aquele que pode te dar a chave certa, para você abrir a porta certa, para você entrar e ser verdadeiramente feliz como você nasceu para ser, pois ele disse, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O fim é ser abençoado, viver uma vida abençoada. Sabe que é muito fácil escondermos situações que nós não podemos resolver, ou que tentamos, e aí onde está o ponto, muitas vezes até nós tentamos resolver algumas situações, mas nos frustramos, paramos no meio do caminho, nos decepcionamos, e aí você diz, não, alguém pode tocar em tudo, menos nesse ponto, porque se tocar nesse ponto, eu vou passar tudo novamente, ou seja, você não quer arriscar novamente a ser decepcionado, você não quer arriscar novamente a tentar algo que vai trazer alegria para a sua vida, porque pode não dar certo, e você para novamente, e você passa anos e anos bloqueado, fechado, e as coisas não vão para frente. Alguém já escreveu um livro dizendo que os crentes deveriam ser os povos mais felizes da terra, porque é impossível alguém ter Deus dentro e não ser feliz, porque não tem como Deus conviver com tristezas, com angústias e com necessidades, porque Ele é um Deus que supre todas essas coisas. E aí o profeta, nesse momento, ele está indo, de fato e de verdade, naquele ponto que aquela mulher não fala para ninguém. Nós poderíamos aqui calcular pela história quanto tempo faz que essa mulher está com aquele desejo reprimido
e que não tem como fazê-lo acontecer, porque tem algumas coisas que você nunca vai fazer acontecer se você não se expor a Deus para Ele entrar e tocar com sua poderosa mão. Mas nessa noite Deus quer nos trazer um livramento disso. Deus quer tocar na nossa alma, Deus quer que a gente se abra para Ele, se abra para a palavra, para que as coisas possam acontecer. Pastor, eu sei que às vezes o Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e eu sei que o Senhor tem 65 anos e o Senhor é um homem alegre, o Senhor fica rindo e fica às vezes até brincando na mensagem, trazendo alegria para a gente, mas eu fico aqui sisudo, porque eu tenho medo de soltar um sorriso, porque eu já fui uma pessoa extrovertida e já fui tão machucado por conta disso, pessoas já me repreenderam e hoje eu rio por dentro, Eu era uma pessoa alegre, mas pastor, com a pessoa com quem eu casei, ela me reprimiu tanto que ela conseguiu me fazer igual a ele. Ele não ri e eu também não posso rir. Porque quando eu dou uma risada, ele diz: está rindo de quê? Sabe que muitas vezes até um sorriso liberaria você para sempre? Apenas uma boa gaitada. Há muitas pessoas que são formais até na alegria. Mas como é que eu sei que você tem esse tipo de alegria preso? Basta levar você para o campo de futebol onde joga o seu time e ele fazer um gol. O primeiro barbudo que está do lado você agarra sem nem saber quem é. Gol! Ei! É assim ou não é? É verdade. Bem, a coisa mais importante nesse texto, meus irmãos, é que a sua necessidade, quando exposta, ela vai liberar da parte de Deus uma solução. Então não adianta você ficar prisioneiro de você mesmo. Liberte-se de você mesmo. Vamos ler um texto para a gente ter uma compreensão disso, para eu começar a terminar, ok? Eu não quero cansar você nessa noite. Vamos abrir a Bíblia em Marcos capítulo 5 e vamos ler do versículo 25 em diante. Marcos 5, 25. Enquanto eu disse a você no início que existem pessoas que elas criam o seu próprio mundo, elas criam um ambiente para ficarem prisioneiras de si mesmo e não querem que ninguém entre naquela área, não querem que ninguém toque naquela área. Existem pessoas que têm seus problemas e elas desejam ter uma estratégia da parte de Deus para se soltarem e irem ao encontro de uma solução. Essa mulher que eu vou falar, ela fez exatamente assim. Vamos lá. Chegaram lá? Muito bem, eu estou chegando. Marcos capítulo de número 5, versículo 25. Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Bem, eu não sei se aqui tem alguma mulher ou algum homem que já sofreu hemorragia por anos. Eu vou te dizer, é uma coisa muito difícil. Se eu chamasse um dos nossos médicos ou médicas que tem aqui na igreja, para ele te falar o que é uma pessoa com hemorragia, 12 anos, certamente eles iam discorrer um quadro e uma cena que você ficaria em pânico. E nesse caso aqui, lá na velha aliança, mais precisamente onde essa mulher vivia, ela era considerada maldita. Ela não poderia chegar perto de pessoas, ela não poderia conviver com pessoas, não podia andar perto de pessoas. Existia um lugar onde ela tinha que ficar resignada, só morrendo, porque o tempo que ela pôde e que ela tinha condição financeira, ela foi a um médico e o médico não pôde resolver sua situação e agora ela espera que todo mundo durma, que as luzes se apaguem, o que sobra para ela são os guetos, sem ninguém, e é por esses guetos que ela anda à procura de alguma coisa, porque ninguém pode chegar perto, e se ela for vista, ela é apedrejada. Mas essa mulher, diz a Bíblia, que ela decide sair dessa situação, e como ela fez isso, ela se expôs, diz a Bíblia aqui:
Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada. Deixe-me ver aqui. Sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Então a sua situação ficava pior a cada dia. Aí a Bíblia diz que, tendo ouvido a fama de Jesus, de um homem que curava, de um homem que realizava milagres, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Mas eu quero lhe dizer que essa mulher sabia o risco que ela corria para tocar Jesus pelas costas. Para chegar até onde Jesus estava, havia uma multidão muito grande. E se qualquer pessoa ali suspeitasse, olhando para ela, pela fisionomia, cabelos secos, uma pele amarelada, sem brilho algum, se alguém descobre aquilo, ela morta instantaneamente. Mas sabe, necessidades chamam a grandeza de Deus. Então aquela mulher tinha uma necessidade, e ela arquitetou um plano para sair daquele mundo tenebroso que ela vivia. Um mundo de incertezas, de solidão, de angústia, de estar simplesmente como alguém que não tinha, a sociedade nenhuma tinha consideração a ela. Era uma escória, mas aquela mulher decidiu se expor, se apresentar, e ela criou uma estratégia nela. Ela dizia no coração dela: se eu tocar as vestes dele, eu vou ser curada. Esse tipo de pessoas é o tipo de pessoas que Deus está procurando para curar, que Deus está procurando para dar uma vida diferente. Agora, deixa eu dizer uma coisa: o amor de Deus é tão bom que quando pessoas procuram, se expõem para serem curados, Deus abençoa. E pessoas que se escondem e não procuram, Deus manda o homem de Deus para dizer: Deus quer te curar. Isso é o amor de Deus. Então essa mulher foi, e nós conhecemos o contexto dessa história. Ela foi curada, ela foi sarada. Aquela mulher, ela recebeu algo que ela não podia dar a ela mesma. Ela não podia dar. Ela não podia prover a sua própria cura, a não ser que ela fosse a fonte de toda a cura. E o ponto-chave é que quando ela foi, a sua exposição de coração foi tão grande, que quando ela tocou em Jesus Cristo, ele parou e ele perguntou: quem me tocou? E os discípulos ficaram preocupados: mas todo mundo está te tocando? As pessoas te apertam? Ele disse: não é isso que eu estou falando. Alguém me tocou de uma forma diferente, porque uma necessidade veio até a mim e foi liberado de mim um poder para suprir essa necessidade. Sabe que Deus quer fazer isso com você nessa noite aqui? Eu estou falando daquelas coisas mais profundas que você tem, que são desejos lícitos e que você nunca conseguiu realizar, porque os meios não têm te deixado fazer isso. E você guarda essas coisas em silêncio. Às vezes são coisas bem simples. Sabe, irmãos, eu sou casado com a irmã Eliane há 32 anos. 32 anos. E algumas semanas atrás, ela estava ministrando no grupo dos solteiros, que tem sido uma grande bênção. Ontem foi maravilhoso. Amém? E ela estava ministrando. E ela falou lá de 3 desejos que ela tinha desde criança. E eu disse: uau! Mas ela podia ter me dito isso muito rápido. Mas ela não disse. Eu não sei a razão. Talvez eu fosse o impedimento. Talvez eu não fosse. Eu espero que não tenha sido eu. Mas por que ela não me falou isso logo? Eu já teria resolvido isso. Ela disse 3 coisas que me deixaram abalados. Ela disse um desejo que ela tinha: dirigir. Meu Deus! Sabe, você fica preso por anos com um desejo de dirigir. Alugamos um carro, motorista, alguém ensina para você, você dirige. Qual é o problema?
Mas aqui é onde está o X da questão. É porque às vezes você não encontra forças em você mesmo para resolver o mínimo. Mas Deus tem força suficiente para resolver o máximo. Graças a Deus eu fiquei muito livre, porque hoje ela está dirigindo. Aleluia! E o outro desejo, pastor? Nadar. Meu Deus, tanta água que nós temos na Paraíba, em São Paulo. Como é que alguém pode ficar prisioneiro por anos? Meu Deus! Qual foi o outro desejo, irmã? Meu Deus, falar inglês fluentemente. I don't foi, don't vem. Meu Deus, minha mãe me ensinou inglês, eu tinha nada de idade. I don't foi, menino. Você entende isso, irmãos? Desejos lícitos, mas que ela silenciou. Ela poderia não ter silenciado. Ei, é isso que eu estou dizendo a você. Talvez você tenha um sonho grande, tenha um projeto grande, ou quem sabe uma dessas coisas tão pequenas, que agora ela está muito jovem, muito bonita, com 50 anos, bem conservada, graças a Deus, e realizando. Mas isso poderia ter sido realizado há tempos atrás. E eu entendo porque o pai dela era uma bênção para ela, mas lhe suprimia em algumas coisas. Não pode isso, não pode aquilo outro. E talvez tenha sido isso. Isso fica na memória, não pode. E você acha que mesmo casando não pode. Ei! Tudo é possível ao que crê. Não importa qual é o tamanho do seu sonho. Não importa o grau de dificuldade que você possa ver, que esse sonho possa ser realizado. Chegou o tempo de todas as profecias se cumprirem. Deus quer você livre. Você é esposa de um ministro também. E talvez você tenha dentro de você sonhos, desejos, que ainda não foram possíveis ser realizados. Eu vou dizer, minha irmã, vocês estão começando. Nós estamos no meio do caminho. Não vale a pena ficar em silêncio. Não vale a pena esconder, sucumbir, guardar, criar um mundo, ter uma máscara de que tudo vai bem, quando você sabe que lá dentro as coisas não estão bem como você diz. Aquela mulher disse, eu vou dar um basta nessa situação e hoje eu resolvo isso, eu vou por trás dele. Não importa as ameaças, não importa se eu sou benquisto ou não na sociedade, eu vou por trás dele. Não importa se as pessoas pegarem pedra e me apedrejarem, não importa. Eu já tenho o não, eu preciso é do sim, então eu vou. E ela foi, e ela recebeu. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite, vale a pena você arriscar. Ô pastor, mas eu não quero sofrer de novo. Mas quem disse que você vai sofrer de novo? Você tem que ter a coragem que eu tive, para ter apenas um calção para vestir, nada mais que isso, e ter a vida que eu tenho hoje. Se você não tiver coragem de botar o seu rosto, se você não tiver coragem de enfrentar as situações, meu irmão, você não chega lá. Se você conhecesse o poder que há dentro de você, esse poder é capaz de te levantar e levar a lugares que você nunca imaginou. E agora eu me vejo nos Estados Unidos, sem saber uma palavra em inglês, e daqui a pouco falando com reis, governadores e etc, etc. Diga, só pode ser Deus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Diga, só pode ser Deus. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Eire,
aleluia. Pastor, e aquela mulher que estava com o profeta que o senhor falou que era uma grande mulher? Pois bem, é exatamente isso que eu vou falar para você agora. Aquela mulher tinha uma necessidade. E ela traz o profeta para casa. Talvez não tenha passado pela cabeça dela que aquele profeta estaria ali para realizar o maior sonho que ela desejou durante toda a sua vida, ao ponto do seu marido ficar velho e aquele sonho não se realizar. E o que mais chama a atenção nesse texto é que quando o profeta chama ela outra vez, e o profeta diz para ela assim: fiquei sabendo que você não tem filho, que seu marido é velho, mas eu vou te dizer uma coisa: nessa mesma estação, no tempo da vida, no ano que vem, você vai abraçar o seu filho. Você não ficaria alegre com isso? Sim ou não? Uma mulher que nunca teve filhos, que se sente estéril, que tem dificuldades e que tem tentado e não tem filhos. Se alguém chega e diz para você assim com uma palavra: nessa mesma temporada do ano que vem, você vai abraçar o seu filho, isso não é motivo de dar uma alegria? Você não está alegre? É uma menina? Você está alegre? Uau! É uma menina. Pode chorar com alegria. Amém. Diga: nesta casa tem profeta. Ele disse: nessa mesma temporada, no tempo da vida, você vai abraçar um filho. Aquela mulher deu 2 passos para trás e disse: não. Homem de Deus, homem santo de Deus, não minta para mim. Sabe o que significa isso? Ele foi exatamente na ferida que havia no coração daquela mulher, porque ela tinha uma frustração, não obstante ser uma pessoa rica, abastada, ter construído o seu próprio mundo, mas no seu mundo não havia aquilo que ela precisava. Então naquele dia ela podia dizer como a cantora popular: o meu mundo caiu. Vamos finalizar isso. Eu vou te dizer uma coisa: tem coisas que verdadeiramente Deus é perito em tirar disfarces. Deus é perito em tirar disfarces. Sorrisos que não são sorrisos de fato e de verdade, são apenas gestos do rosto. Isso não é o que Deus quer para você nem para mim. Deus quer que o sorriso venha e que quando o sorriso chegue, ele chegue com algo que vem de dentro, trazendo aquilo que você tem por dentro. Não pode ser apenas um disfarce, tem que ser uma coisa que vem de dentro. E sabe, só Deus pode fazer isso. Essa alegria que Deus pode dar e que o mundo não pode tirar, é a alegria que Deus quer que venha de dentro. É a alegria que Deus quer que você tenha. Deus não quer você se decepcionando. Deus não quer você sendo machucada. Deus não quer que você entre em depressão. Deus quer que você seja uma mulher livre. Fique de pé. Eliane, vem aqui. Levante suas mãos. Aleluia. Ore por ela. Levante suas mãos aqui, meu irmão. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Está acontecendo cura, irmão. Está acontecendo cura. Está acontecendo cura. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. Essa alegria que eu tenho, o mundo não pode tirar. A alegria que foi dada a você, o mundo não pode tirar. Nessa noite eu te peço no nome de Jesus, se exponha. Qual é o desejo mais íntimo do seu coração que você tem tentado realizar e você não tem conseguido? A Bíblia diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor, alegra-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Alegra-te no Senhor, dança para Ele, canta para Ele, ora para Ele, canta com Ele, ora com Ele. Se satisfaz no Senhor, porque Ele vai suprir a tua necessidade. Bendito seja o nome do Senhor. Diga: Deus é bom em todo o tempo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que aquela mulher tinha sido decepcionada em um tempo passado e ela não quis levar adiante aquele sonho e ela está quieta, mas Deus, os homens podem esquecer de você, mas Deus não esquece. Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está vendo. Vai haver um momento certo que você não vai suportar. Ele vai chegar e vai dizer: ei, eu estou aqui, o suprimento chegou. Ei, eu estou aqui, o suprimento chegou. Ei, eu estou aqui, o suprimento chegou. Agora eu pergunto, qual foi a reação daquela mulher quando ele disse: nesse mesmo tempo tu terás um filho? Ela disse: não. Foi uma reação negativa. Mas se eu chegasse para você hoje, qual seria a sua reação? Se eu dissesse para você, nessa mesma temporada, no tempo da vida, aquilo que você não conseguiu fazer para você mesmo, mas que você tem sonhado, nessa mesma temporada, no tempo da vida, Deus vai dar a você. É essa a sua reação? Eu dançaria. Eu pularia. Mas eu vou dizer agora para quem quer pegar. Eu vou dizer para quem quer pegar. Nesse mesmo tempo, nessa mesma estação, no tempo da vida, Deus vai dar aquilo que você deseja e que você mesmo não tem podido dar a você. Hey! Ha, ha, ha! Nessa mesma temporada, no tempo da vida, Deus vai dar a você aquilo que você mesmo não pode dar a você. Pode anotar no seu caderno. Pode anotar no seu caderno. Pode dançar. Pode dançar. Pode dançar. Pode chorar hoje, mas você vai se alegrar, porque vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Deus tem nos dito que nós estamos no 9º mês do ano. É um mês de nascimentos, 9 meses. Ei, Deus está querendo fazer nascer alguma coisa em você. Deus está querendo fazer nascer alguma coisa em você. Você recebe isso? Você recebe isso? Uou, 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 uou. Então se levante suas mãos. Vamos adorar ao Senhor. Vamos receber isso de Deus agora, em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o seu projeto, eu não sei qual é o seu desejo, mas o Senhor está trazendo uma palavra. O Senhor está trazendo uma palavra. Não adianta ficar com isso escondido. Você precisa se expor à presença de Deus. Se exponha à presença de Deus.